No coração do Hospital de São Sebastião, em Lisboa, o Dr. João Almeida ergueu a voz como um trovão inesperado, e quando pelos corredores de azulejos frios, você é incompetente, Miguel. Como ousa errar a dosagem na frente de um paciente que confia em nós? Os olhos do enfermeiro negro se arregalaram, não de raiva, mas de uma dor antiga que João, em sua fúria cega, nem sonhava existir. E ali, deitado na maca, o paciente idoso piscou devagar, murmurando: ele é mais do que você pensa, doutor. Muito mais. João recuou um passo, o jaleco branco agora parecendo uma armadura rachada. Ele havia trabalhado anos naquele hospital, subindo degraus com precisão cirúrgica, mas naquele instante, o ar carregava um peso invisível, como se o próprio Tejo, lá fora, tivesse subido para engolir as suas certezas. Miguel, com sua pele morena reluzindo sob as luzes fluorescentes, baixou a cabeça por um segundo, os cachos pretos caindo sobre a testa suada. Ele não era apenas um enfermeiro, era o filho de Eduardo Santos, o renomado cirurgião que fundara aquela ala de cardiologia, mas ninguém no turno da noite sabia disso. Miguel escolhera o anonimato para fugir das sombras de um pai que o deserdara por amar outro homem. E João, com sua herança de família conservadora de Alfama, carregava o fardo de um segredo similar, um beijo roubado em uma manifestação pela igualdade anos atrás, que o assombrava como um fantasma. O paciente, Sr. Oliveira, tossiu fracamente, seus olhos turvos fixos em Miguel. Eu o conheço desde menino, doutor. Ele salvou minha neta em Moçambique, durante aquela missão humanitária. Não o julgo pela cor ou pelo erro, olhe para o coração dele. As palavras pairaram como fumaça de incenso em uma igreja antiga, forçando João a engolir em seco. Ele se virou para a prancheta, fingindo anotar algo, mas sua mente girava em redemoinhos. Porque Miguel não reagira. Porque aqueles olhos castanhos, cheios de uma paciência que beirava o sofrimento, o faziam sentir exposto, como se o enfermeiro pudesse ver através de sua fachada de superioridade. A noite se arrastou como um rio preguiçoso, mas o incidente se espalhou pelos corredores como boatos em um café de chiado. No refeitório, durante a pausa, uma enfermeira mais velha, Dona Rosa, cutucou o braço de João. Cuidado com o que diz, doutor. Miguel não é de briga, mas tem raízes profundas. Seu pai. Bem, digamos que ele construiu este lugar com mãos que curam e quebram. João franziu a testa, servindo-se de um café amargo. Ele sabia vagamente de Eduardo Santos, lendas contavam de cirurgias impossíveis no calor africano, mas associavam o nome à glória, não à tragédia familiar. E Miguel? Sempre quieto, sempre o primeiro a cobrir turnos extras, com um sorriso que iluminava as noites mais escuras do hospital. João o via como um aliado distante, não como alguém cujos ombros ele próprio havia apoiado em uma cirurgia de emergência meses antes, quando seus dedos se entrelaçaram por acidente sobre o bisturi. Enquanto isso, em seu quartinho apertado nos subúrbios de Benfica, Miguel desabou na cama estreita, o uniforme ainda cheirando a antisséptico. Lágrimas quentes escorreram, não pelo xingamento, ele ouvira piores, de pacientes racistas em noites de lua cheia, mas pela faísca de decepção nos olhos de João. Eles haviam se aproximado tanto, conversas sussurradas sobre o fado que ecoava nas rádios antigas, risadas compartilhadas sobre o trânsito caótico de Lisboa. Miguel sonhara em confidenciar seu amor por um ex-namorado moçambicano, perdido para a AIDS, mas o medo de rejeição o calara. E agora, o incidente o forçava a questionar: valia a pena lutar por um lugar onde sua pele e seu coração eram armas duplas? Amanheceu com uma neblina úmida sobre o castelo de São Jorge, e João chegou cedo, carregando um buquê de flores silvestres roubadas do jardim do hospital, um gesto impulsivo, nascido de culpa. Ele procurou Miguel na ala de pediatria, onde o enfermeiro cuidava de crianças com sorrisos que desarmavam medos. Encontrou-o ajoelhado ao lado de uma menininha de tranças, contando uma história sobre leões dançantes em savana. Doutor, Miguel disse, erguendo-se devagar, a voz neutra como um bisturi. Veio conferir se eu errei de novo. João estendeu as flores, as bochechas corando sob a barba rala. Não. Vim pedir desculpas. Eu. Fui um idiota. O stress da cirurgia de ontem me cegou. Miguel hesitou, pegando as flores com dedos calejados. O toque foi elétrico, um lembrete de noites em que dividiram cafés fumegantes, falando de sonhos adiados. Desculpas aceitas, mas palavras ferem mais que erros médicos, João. Você me tratou como se eu fosse menos, na frente de todos. Os olhos se encontraram, e por um instante, o hospital desapareceu, só restava o som distante do elétrico rangendo nas ruas de Lisboa, e o pulsar acelerado de corações que se reconheciam. João quis dizer mais, sobre sua própria luta contra a família que o pressionava para casar com uma prima distante, mas as palavras travaram na garganta. Em vez disso, murmurou: deixe-me compensar. Jante comigo esta noite. No bairro alto, onde o fado não julga. A recusa veio suave, mas firme: não posso. Tenho família esperando.
Miguel mentiu, sua família era um gato velho chamado Zé, e memórias de um amor que o Tejo levara. Mas ele precisava de espaço para curar a ferida fresca. João saiu dali com o peito apertado, questionando-se sua atração crescente por Miguel, aqueles ombros largos, aquela risada grave, era piedade ou algo mais perigoso, desejo verdadeiro, proibido pelas normas que ambos fingiam abraçar. Dias se passaram em um ritmo febril, com cirurgias que testavam limites e plantões que uniam equipes em silêncios cúmplices. Uma noite, durante uma tempestade que chicoteava as janelas com chuva torrencial, um acidente de elétrico trouxe uma multidão de feridos, ossos quebrados, sangues misturados ao barro das ruas. João e Miguel trabalharam lado a lado, mãos sujas de suor e adrenalina. Em um momento de pausa, no depósito de suprimentos, Miguel enfaixou um corte no braço de João. Você sempre se machuca salvando os outros, ele disse, a voz baixa. João riu, mas o riso morreu quando seus olhares se prenderam. E você sempre cuida, sem pedir nada. O ar crepitou como o trovão lá fora, e por um segundo, os lábios de João roçaram a têmpora de Miguel, um beijo acidental, ou não. O recuo foi imediato. Miguel se afastou, o coração martelando. Não faça isso, João. Não aqui, não agora. Mas o dano estava feito, o desejo, outrora sussurrado, agora rugia. Na manhã seguinte, rumores circulavam. Dona Rosa vira o incidente pela porta entreaberta. Em sua sabedoria de viúva, decidiu intervir. Ela arrastou João para o pátio interno, onde oliveiras antigas sussurravam segredos ao vento. Ouça, rapaz. Miguel não é só pele escura e mãos firmes. Ele carrega o peso de um pai que o renegou por amar quem ama. E você? Seu tio me contou sobre aquela marcha em 2015. Vocês dois são espelhos partidos, hora de se colar. João negou, mas as palavras germinaram como sementes no solo fértil de Alfama. Ele começou a notar Miguel de verdade, a forma como ele dançava fado baixinho enquanto limpava instrumentos, a tatuagem discreta no pulso, uma bandeira arco-íris desbotada pelo tempo. E Miguel, por sua vez, via as rachaduras na armadura de João, as noites em que o médico ficava até o amanhecer, revisando prontuários não por perfeccionismo, mas por medo de falhar como seu pai alcoólatra falhara. O clímax veio em uma conferência nacional em Porto, para onde a equipe viajou de trem ao longo da costa atlântica. João, convidado como palestrante, pediu a Miguel que o acompanhasse como assistente, uma desculpa frágil para a proximidade. No Hotel Ribeirinho, com vistas para o Douro Dourado, eles compartilharam um quarto por erro de reserva. A tensão explodiu em uma discussão sussurrada, porque você me evita. João exigiu, o vinho tinto soltando sua língua. Miguel, exausto, confessou, porque eu te amo, idiota. Desde aquela cirurgia, quando você me olhou como se eu fosse o único no mundo. Mas você me humilhou, e eu não aguento mais máscaras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo sino de uma igreja distante. João caiu de joelhos, lágrimas traçando caminhos na barba. Eu também. Meu Deus, Miguel, eu também. Minha família me mataria, mas sem você, eu já estou morto por dentro. Eles se abraçaram então, não com paixão carnal, mas com a urgência de almas se reconhecendo, um abraço que curava feridas antigas, dissolvia preconceitos como sal no mar. De volta a Lisboa, o segredo se espalhou como névoa matinal, colegas aplaudiram em sussurros, Dona Rosa preparou um banquete de bacalhau para celebrar. Mas o verdadeiro teste veio quando Eduardo Santos, o pai de Miguel, reapareceu, um homem envelhecido pela culpa, morrendo de câncer, pedindo perdão em uma cama de hospital. Eu errei, filho. Seu amor não é doença, é luz. Miguel perdoou, com João ao lado, mão na mão sob os lençóis. E assim, no Hospital de São Sebastião, onde vidas se entrelaçavam como veias em um coração pulsante, João e Miguel emergiram não como heróis de jaleco, mas como amantes comuns, navegando tempestades de julgamento familiar, olhares enviesados na rua, mas ancorados um no outro. O Tejo testemunhava, sereno, que o amor, em sua essência mais crua, não conhece cores ou rótulos, ele simplesmente flui, eterno como as marés. A conferência em Porto havia sido um divisor de águas, mas o retorno a Lisboa trouxe com ele as sombras inevitáveis da realidade. João e Miguel, agora unidos por uma confissão noturna que ainda ecoava em seus ouvidos como o murmúrio do Douro, pisavam em ovos no hospital. Os olhares dos colegas eram mistos, alguns, como Dona Rosa, pescavam cumplicidade ao passar café, outros, mais rígidos como o Dr. Fernandes, o chefe de cirurgia com bigode grisalho e opiniões antiquadas, franziam a testa em silêncio. Cuidado com as aparências, João sussurrou para Miguel durante uma ronda matinal, seus dedos roçando os do enfermeiro por trás de uma cortina. Miguel sorriu, mas seus olhos carregavam o peso de anos escondendo-se. Aparências. Eu vivi delas a vida toda. Agora,
é hora de respirar. O primeiro conflito real surgiu em uma tarde chuvosa de outono, quando uma jornalista do Público invadiu o hospital para uma matéria sobre diversidade na saúde portuguesa. Ela farejava histórias, e Dona Rosa, com sua língua afiada, havia deixado escapar um sussurro sobre o novo casal que ilumina os corredores. A repórter, uma mulher de óculos redondos e bloco de notas ávido, encurralou Miguel na copa. Conte-me sobre você e o Dr. Almeida. Um romance interracial e não convencional. Isso vende. Miguel congelou, o copo de chá tremendo em sua mão. Ele pensou em recusar, em fugir para o banheiro como fazia na juventude, mas algo em João, a memória daquele abraço em Porto, o firmou. Não é romance para vender. É vida. E sim, amamos um ao outro, apesar de tudo. A matéria saiu no dia seguinte, Amor nas sombras do hospital, enfermeiro negro e médico branco desafiam preconceitos em Lisboa. As reações foram um furacão. Nas redes, hashtags como Amor sem cor e luta em Portugal explodiram, mas também os trolls, comentários venenosos sobre promoção de agenda, perda de valores tradicionais. João recebeu uma ligação furiosa de sua mãe, de uma casa em Sintra cheirando a pastéis de nata e rosas murchas. Você nos envergonha, João. O que dirá seu avô, que lutou pelo país? Ele desligou, o telefone escorregando das mãos úmidas, e correu para Miguel, encontrando-o no terraço do hospital, olhando o tejo cinzento. Eles vão nos quebrar, Miguel disse, voz rouca. João puxou para si, o vento bagunçando seus cabelos. Não se nós nos mantivermos inteiros. Mas o preconceito não vinha só de fora. Dentro do hospital, o Dr. Fernandes convocou uma reunião, urgente, na sala de diretores, com paredes forradas de diplomas empoeirados. Isso é um escândalo, ele trovejou, batendo o punho na mesa de mogno. Pacientes conservadores vão reclamar. E você, Miguel, com seu histórico familiar? Seu pai me avisou anos atrás, mantenha-o longe de holofotes. Miguel se ergueu, os punhos cerrados. Meu pai. Ele me jogou fora por ser quem sou. E você, doutor, com suas piadas sobre africanos preguiçosos nos plantões? Hipocrisia não cura ninguém. O silêncio foi cortante como um scalpel. Fernandes curou, gaguejando, e João interveio, se isso custar meu cargo, que custe. Mas o amor não é negociável. A tensão escalou quando Eduardo Santos piorou. Deitado em uma suíte privada, o velho cirurgião chamava por Miguel dia e noite, delirando sobre missões em África e pecados não confessados. João insistiu que Miguel visitasse, mesmo com o coração partido. Vá. Perdoe enquanto há tempo. Naquela noite, sob luzes baixas, pai e filho se confrontaram. Eduardo, magro como um galho seco, estendeu a mão trêmula. Eu te amei errado, filho. Pensava que te protegia do mundo, mas te prendi nele. Seu companheiro, ele é bom. Miguel, lágrimas caindo, assentiu. Ele é tudo. E eu o amo como você nunca me ensinou a amar. O perdão veio em um sussurro, então viva por nós dois. Enquanto isso, João enfrentava sua própria batalha familiar. Sua irmã mais nova, Ana, uma advogada de direitos humanos em Coimbra, veio a Lisboa de trem, carregando uma mala de esperanças e um vinho do Alentejo. No apartamento apertado de João, com vista para o aqueduto das Águas Livres, ela o abraçou forte. Mamãe está errada, irmão. Eu marcho por vocês. Mas prepare-se, o tio Ricardo quer te deserdar. João riu amargamente, servindo o vinho. Herança. Eu herdei o medo dela. Miguel me deu coragem. Ana sorriu, erguendo a taça. Então brindemos ao amor que quebra correntes. O ponto de virada veio em uma manifestação surpresa no Rossio, organizada por ativistas LGBT após a matéria viral. Milhares se reuniram sob a estátua de Dom Pedro IV, bandeiras arco-íris dançando ao vento salgado do Atlântico. João e Miguel, de mãos dadas pela primeira vez em público, subiram ao palco improvisado. Nós somos médicos e enfermeiros, João gritou, voz amplificada e quando pelas arcadas. Curamos corpos, mas só o amor cura almas. Contra o racismo, contra a homofobia, juntos. A multidão rugiu, mas no meio do êxtase, um grupo de contramanifestantes avançou, gritando insultos. Uma garrafa voou, acertando o ombro de Miguel. João o protegeu, o caos explodindo em empurrões e sirenes. Na delegacia, algemados por perturbação da ordem, eles esperaram lado a lado em uma cela fria. Valeu a pena? Miguel perguntou, esfregando o hematoma. João beijou sua testa, ignorando os olhares dos guardas. Cada segundo. Porque agora, o mundo nos vê, de verdade. Soltados ao amanhecer,
com Ana pagando a fiança, eles caminharam pelo chiado vazio, o sol nascendo como uma promessa. Eduardo faleceu uma semana depois, deixando uma carta: Miguel, herdeiro do hospital. Cuide dele com o coração que eu falhei em dar. O funeral em Belém foi uma mistura de luto e celebração, fado tocado por um trio de Alfama, flores de jasmim sobre o caixão. João discursou, voz firme, ele nos ensinou que o perdão é a maior cirurgia. E ali, sob os arcos manuelinos, Miguel soube que sua jornada de superação havia apenas começado. Com a herança de Eduardo, Miguel assumiu um papel mais proeminente no hospital, transformando a ala de cardiologia em um centro de inclusão, treinamentos anti-preconceito, apoio psicológico para staff LGBT, parcerias com a ONGS de Moçambique. João, ao seu lado, propôs mudanças radicais, turnos flexíveis para casais, dias de orgulho como feriado interno, mas nem tudo era rosas. O Dr. Fernandes, humilhado pela cena na reunião, sabotava sutilmente, atrasos em suprimentos, escalas injustas para Miguel. Ele acha que pode me derrubar porque sou negro e gay, Miguel confidenciou a João uma noite, no terraço sob estrelas lisboetas. João, fumando um cigarro raro, vício de stress, apertou sua mão. Ele inveja o que não tem, autenticidade. Nós vamos vencê-lo com trabalho, não com raiva. O conflito interno de João se aprofundou quando sua mãe, Dona Isabel, anunciou uma visita surpresa. Ela chegou de Sintra em um táxi rangente, lenço na cabeça e olhos inchados de noites insones. No apartamento, o cheiro de ensopado de peixe invadiu o ar, mas a conversa foi uma tempestade. Eu te criei para ser homem de família, João. Não isso. Essa aberração. Miguel, que havia se oferecido para cozinhar, ouviu da cozinha, o coração apertado como um punho. Ele saiu, murmurando desculpas, mas João o reteve. Fique. Ela precisa ver quem você é. Dona Isabel fitou Miguel, vendo pela primeira vez o homem além da cor, mãos gentis, olhos bondosos. Você. Cuida dele, ela perguntou, voz trêmula. Miguel assentiu. Como ele cuida de mim. Amor não é aberração, senhora. É salvação. Aos poucos, Dona Isabel amoleceu, um abraço hesitante no adeus, uma promessa de pastéis de nata na próxima visita. Mas o verdadeiro teste veio de fora, um processo judicial movido por um paciente conservador, alegando ambiente hostil após a manifestação. O homem, um viúvo de Setúbal com coração fraco, processava o hospital por propaganda indecente que afetara sua recuperação. Os advogados fervilhavam, e Fernandes sorria por trás da mesa, sussurrando a diretores, eu avisei. João e Miguel, sob pressão, uniram forças com Ana, que viajou de Coimbra para defender. No Tribunal de Lisboa, com colunas dóricas e quando argumentos, Ana brilhou, preconceito não é defesa, é doença. Meus clientes curam, não infectam. O verdito foi vitória, o caso arquivado, com o juiz citando progresso social. Mas a mídia, faminta, transformou-os em ícones, entrevistas na RTP, capas de revistas como a Visão. De repente, convites choviam, palestras em Évora, jantares com ativistas no Porto. Em uma noite em Cascais, à beira-mar sob falésias douradas, João ajoelhou na areia úmida. Miguel Santos, você me salvou de mim mesmo. Casa comigo. Não por lei, mas por nós. O anel era simples, ouro de Alfama, e o sim veio com lágrimas salgadas como o Atlântico. Porém, a felicidade era frágil. Miguel começou a receber cartas anônimas, envelopes sem selo, cheios de recortes de jornal com fotos deles riscadas em vermelho. Vocês vão queimar, dizia uma. A paranoia cresceu, sombras nos corredores do hospital, olhares demorados no elétrico. João instalou câmaras no apartamento, mas o medo corroía, e se for alguém de dentro? Uma pista veio de Dona Rosa, Fernandes tem um sobrinho extremista, daqueles que marcham contra o orgulho. Eles confrontaram o chefe em seu escritório, após um plantão exaustivo. É você. João acusou, voz baixa mas afiada. Fernandes riu, mas o riso era nervoso. Eu não preciso de cartas para odiá-los. Mas meu sangue. Ah, isso é outra história. A investigação particular, com a ajuda de um detetive amigo de Ana, revelou o culpado, o sobrinho, um jovem desempregado de Loures, alimentado por ódio online. Preso em uma batida policial no Bairro Alto, ele confessou, eles envergonham Portugal. O escândalo derrubou Fernandes, demitido por conivência indireta, abrindo caminho para Miguel como vice-diretor. Você merece, João disse, abraçando-o no pátio das Oliveiras. Mas a vitória trouxe melancolia, e se o ódio nunca acaba? Em uma viagem de cura a Sintra, entre palácios de contos de fadas e neblina mística, eles caminharam pela floresta de Monserrate.
Miguel parou sob uma fonte antiga, voz suave. O ódio é como essa névoa, passageira. Nosso amor é a pedra que permanece. João, tocando a tatuagem desbotada no pulso de Miguel, sussurrou, então vamos esculpi-la juntos. De volta ao hospital, uma nova crise, uma epidemia de gripe sazonal sobrecarregou as alas, forçando turnos intermináveis. Em meio ao caos, uma criança africana, recém-chegada de Angola, chegou em estado crítico, febre alta, coração fraco. Miguel a reconheceu como filha de um amigo de infância em Moçambique. Ela precisa de nós, ele disse a João, olhos flamejantes. Juntos, operaram, mãos sincronizadas como um fado perfeito, salvando a pequena Aisha. No quarto de recuperação, com a menina acordando para sorrisos, os pais dela, imigrantes exaustos, beijaram as mãos dos salvadores. Vocês são anjos, a mãe disse. E ali, João soube, seu amor não era só pessoal, era farol para outros. A salvação de Aisha tornou-se lenda no hospital, um conto sussurrado em pausas de café, inspirando uma ala pediátrica multicultural. Miguel, agora vice-diretor, inaugurou-a com um discurso em português e crioulo, lágrimas nos olhos. Aqui, corações batem iguais, independentemente de onde vêm. João, orgulhoso ao lado, sentiu um orgulho que transcendia o profissional. Era o homem que ele se tornara, moldado pelo amor de Miguel. Mas a calmaria pós-crise foi interrompida por uma carta inesperada, um convite para o casamento de Ana em Coimbra, com um bilhete anexado de Dona Isabel, tragam seu amor. Eu aprendi a ver. A viagem de trem ao longo do Mondego foi um bálsamo, mãos entrelaçadas, conversas sobre o futuro, talvez uma casa em Cascais, a adoção de uma criança como Aisha. Em Coimbra, a Universidade Antiga os recebeu com arcos de pedra e ecos de estudantes. O casamento foi em uma capela gótica, Ana radiante em branco, seu noivo um professor de história com riso contagiante. Dona Isabel, sentada na primeira fila, estendeu a mão para Miguel durante a cerimônia, sussurrando, bem-vindo à família, filho. O jantar no convento de Santa Cruz transbordou de vinho e histórias, Ana brindando ao amor que resiste, Dona Isabel compartilhando memórias de juventude em bailes de fado onde corações se perdiam. Mas o idílio quebrou com uma ligação noturna, o hospital em alerta, um terremoto leve no Alentejo causara feridos, e Lisboa recebia os casos graves. João e Miguel pegaram o primeiro trem de volta, o amanhecer os encontrando em plataformas apinhadas. No hospital, o caos reinava, macas nos corredores, gemidos misturados a sirenes. Eles mergulharam no trabalho, João liderando cirurgias de emergência, Miguel coordenando suprimentos com eficiência moçambicana. Em uma pausa, exaustos, eles se encontraram na capela do hospital, um cantinho esquecido com velas tremulantes e cheiro de cera. Isso é o que somos, João disse, beijando a palma da mão de Miguel. Guardiões no furacão. A crise revelou aliados inesperados. O ex-sobrinho de Fernandes, agora arrependido após terapia obrigatória, apareceu voluntário, eu errei. Deixem-me ajudar. Seu trabalho braçal, carregando macas, servindo chá, foi redenção silenciosa. E Dona Rosa, com sua rede de fofoqueiras, mobilizou a comunidade, vizinhos de Alfama doando cobertores, pescadores de cais do Sodré trazendo peixe fresco para o staff. Lisboa cuida dos seus, ela disse, piscando. Com o terremoto controlado, veio um respiro, uma semana de folga forçada. Eles fugiram para o Algarve, onde falésias vermelhas beijavam o mar azul. Em uma praia deserta perto de Lagos, deitados na areia quente, Miguel confidenciou um sonho antigo: quero escrever um livro. Sobre curar não só corpos, mas preconceitos. Com você como coautor. João riu, traçando padrões na pele de Miguel. Meu português é de relatórios, não de poesia. Mas a ideia germinou, e naquela noite, sob estrelas como confetes, eles esboçaram capítulos à luz de uma lanterna. Capítulo 1, o primeiro olhar, de ódio à esperança. De volta à capital, o livro se tornou projeto real, mas desafios pessoais surgiram. João descobriu uma mancha em um raio-x de rotina, nada grave, mas um lembrete da fragilidade. E se eu não estiver aqui amanhã? Ele perguntou a Miguel, voz embargada em uma consulta pós-turno. Miguel, segurando sua mão sobre a mesa de exame, respondeu, então eu te carrego no coração, como carrego meu pai. Mas você vai ficar, nós vamos envelhecer brigando por quem lava a louça. O maior conflito veio de uma fonte interna, ciúmes velado de um novo residente, Pedro, um jovem médico de Braga com olhos admiradores demais para João. Inocente no início, cafés compartilhados, risadas em rodadas, mas Miguel notou as pausas longas, os toques acidentais. Ele te quer, Miguel disse uma noite, voz tensa no apartamento. João negou, mas o desconforto plantou sementes de dúvida. Você acha que eu olharia para o outro? Você é meu porto, Miguel. Uma discussão seguiu, palavras afiadas sobre confiança, feridas antigas de rejeição.
Miguel saiu, caminhando pelo Tejo até o amanhecer, questionando se o amor resistia a inseguranças. A reconciliação veio em uma visita surpresa a Moçambique. Miguel marcara bilhetes para rever raízes, curar fantasmas. No avião, mãos dadas sobre o Índico, João confessou: meu medo não é Pedro, é perder você para o mundo que te merece mais. Em Maputo, sob o calor equatorial, eles caminharam por mercados vibrantes, provaram uma tapa picante, visitaram a clínica onde Miguel salvara há anos antes. A mãe da menina, agora forte, os abraçou: vocês voltaram. O amor viaja oceanos. Na savana ao pôr do sol, com leões rugindo distantes, Miguel disse: você é meu mundo inteiro, João. Sem dúvidas. O retorno trouxe clareza. Pedro foi transferido por escolha própria, admitindo atração mas respeitando limites. E o livro, Corações Entrelaçados, Histórias de Amor e Cura em Portugal, ganhou editora, um selo progressista de Lisboa. O lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, foi mágico. Filas na Rua de Chiado, Dona Isabel na primeira fila com pastéis, Ana lendo trechos com emoção. Mas o clímax se aproximava, uma greve de enfermeiros nacionais, e quando demandas por salários justos. Miguel, como líder, encabeçou a linha de frente, piquetes no Rossio, faixas com "Saúde não é luxo". João, do lado dos médicos, negociou com o governo, arriscando sua posição. A tensão dividiu o casal: você me deixa sozinho nisso. Miguel gritou em uma discussão acalorada: eu luto por você, por nós. João rebateu. A greve durou dias, com hospitais no limite, pacientes sofrendo. O ápice da greve veio em uma noite chuvosa no Terreiro do Paço, com manifestantes encharcados cantando o hino da igualdade. Miguel, no megafone, denunciava: nós salvamos vidas por migalhas. Merecemos respeito. De repente, um contra-manifestante, um político conservador de cueca branca, avançou, cuspindo insultos racistas: volte para a África, seu impostor. João, na multidão de apoio, viu vermelho e interveio, empurrando o homem. O tumulto explodiu, polícia, flashes de câmaras, algemas novamente. Na cela, dessa vez, o silêncio era cúmplice. Você é louco? Miguel riu, exausto. Louco por você, João respondeu, e o beijo que se seguiu foi o primeiro em público, aplaudido por colegas libertos. A mídia transformou o incidente em símbolo: casal heroico une-se na luta pela justiça. O governo cedeu, aumentos salariais, melhores condições, e a greve acabou em vitória coletiva. No hospital, a celebração foi um banquete improvisado, sardinha assada no pátio, fado ao vivo por um cantor de alfama. Dona Rosa ergueu uma taça: aos amores que mudam o mundo. João e Miguel dançaram devagar, corpos sincronizados, ignorando olhares curiosos. Com a poeira assentando, veio uma surpresa agridoce. Ana anunciou gravidez, convidando-os como padrinhos. Vocês nos ensinaram o que é família verdadeira, ela disse em uma ligação vídeo, o ventre arredondado ao fundo. A emoção os invadiu, sonhos de ser tios, talvez pais um dia. Mas Miguel hesitou: e se o mundo ainda machucar nossa criança? João, traçando mapas de futuro na mesa de jantar, respondeu: então nós a blindamos com amor, como fomos blindados. O livro se tornou best-seller, levando a palestras internacionais, uma em Londres, outra em Berlim, mas eles priorizaram raízes, uma turnê por Portugal, de Faro a Minho, contando histórias em feiras e escolas. Em Évora, sob templos romanos, um adolescente tímido se aproximou: vocês me deram coragem para sair do armário. Miguel o abraçou, olhos úmidos: coragem é contagiosa. O conflito final surgiu de dentro, uma recaída de saúde de João, a mancha no raio-x evoluíra para algo tratável, mas cirúrgico. No quarto de hospital, ironicamente na ala de Miguel, ele enfrentou o bisturi pela primeira vez como paciente. Prometa que não vai me operar, João brincou, pálido na maca. Miguel, máscara no rosto, piscou: eu cuido. Você cura. A cirurgia foi sucesso, mas os dias de recuperação testaram laços, João irritável, Miguel exausto equilibrando papéis. Eu me sinto inútil, João confessou uma noite, sob monitores bipando. Miguel, limpando suor de sua testa, disse: útil é estar aqui. Nosso amor não é perfeito, é persistente. Recuperado, João propôs a adoção formal, uma menina de 8 anos, órfã de Cape Verde, com tranças e riso contagiante como Aisha. O processo foi labirinto burocrático, cheio de julgamentos velados, 2 homens. Podem amar, mas criar. Mas com Ana como advogada, e depoimentos de Dona Isabel, eles são melhores pais que eu fui, veio a aprovação. Sofia chegou em uma tarde de primavera, carregando uma boneca poída e olhos curiosos. Vocês são meus papais, ela perguntou, e o sim coletivo dissolveu em abraços.
Anos fluíram como o Tejo, Sofia crescendo bilingue, correndo pelos jardins de Cascais, o hospital florescendo sob liderança compartilhada, o livro em segunda edição, com capítulo novo sobre paternidade. Dona Isabel, agora avó orgulhosa, tricotava meias para a neta, contando histórias de fado para adormecê-la. E em noites quietas, João e Miguel sentavam no varandim, vinho na mão, assistindo fogos no Tejo. Nós sobrevivemos, Miguel dizia. Mais que isso, nós vencemos. Mas a vida, caprichosa, trouxe um último teste, uma oferta para João chefiar um hospital em Nova York, prestígio global, mas adeus a Lisboa. Vá, Miguel incentivou, coração apertado. Leve-nos. A decisão veio em uma viagem familiar a Moçambique, sob a savana, com Sofia rindo de girafas. João recusou. Meu coração está aqui, com você, com ela, com esta terra que nos moldou. Assim, no Hospital de São Sebastião, onde tudo começara com um grito de preconceito, terminava com um ciclo de aceitação. João e Miguel, grisalhos mas de mãos dadas, mentoravam jovens casais, provando que amor, profundo, resiliente, dissolve ódios como sol a névoa. E o Tejo, eterno testemunha, fluía adiante, carregando suas histórias para o mar. Décadas se entrelaçaram como fios de um tapete alentejano, sendo a tapeçaria de uma vida compartilhada. Sofia floresceu em uma jovem artista, pintando murais de azulejos modernos em Lisboa, inspirada nas histórias de seus pais. Papai Miguel me ensinou a curar com mãos gentis, papai João, a questionar com o coração. Dona Isabel partiu pacificamente em uma manhã de verão, deixando uma herança não de ouro, mas de cartas. Eu errei, mas aprendi a amar sem condições. Ana, com sua família crescida, visitava anualmente, os filhos chamando João e Miguel de tios heróis. O hospital evoluiu, sob direção conjunta, tornou-se modelo nacional de inclusão, com programas para imigrantes e apoio a famílias queer. Mas nem tudo era triunfo linear. Em seus 50s, Miguel enfrentou uma crise de identidade, o peso das raízes moçambicanas chamando-o de volta. E se eu precisar ir? Ele perguntou a João durante uma caminhada no Parque Eduardo VII, folhas outonais caindo como confetes. João, agora com rugas que contavam risos e lutas, parou sob um plátano centenário. Vá. Eu te sigo. Nosso amor não é preso a mapas. A viagem a Maputo foi catártica, Miguel reconectando com primos, plantando árvores em homenagem a Eduardo, ensinando medicina em clínicas rurais. João, ao lado, aprendeu crioulo básico, rindo de suas próprias trapalhadas. Sofia os acompanhou, descobrindo herança africana em danças e pratos picantes. Aqui é parte de mim também, ela disse, traçando mapas na areia da praia de Bilene. De volta, Miguel fundou uma bolsa de estudos para enfermeiros africanos em Lisboa, ponto sobre o Índico, batizada em honra ao pai. João, por sua vez, batalhou uma depressão sutil após a aposentadoria parcial, sentindo-se desnecessário, sem misturis. Miguel o puxou para o fado, aulas em casas de Alfama, onde vozes roucas narravam dores e alegrias. Cante sua história, Miguel incentivava, e João, hesitante, encontrou catarse em letras como Estranha Forma de Vida. Seu primeiro recital, em um café ribeirinho, lutou, amigos, ex-colegas, até o ex-Pedro, agora casado e pai, aplaudindo de pé. O grande clímax tardio veio com uma honraria nacional, a Ordem do Infante de Henrique para ambos, por contribuições à igualdade e saúde. A cerimônia no Palácio de Belém foi solene, presidentes, discursos, mas para eles, o verdadeiro prémio era Sofia no balcão, orgulhosa, e Ana enxugando lágrimas. Vocês mudaram Portugal, o presidente disse, medalhas tilintando. Mas em particular, João sussurrou a Miguel, nós mudamos um ao outro. A velhice os encontrou em Cascais, numa casa debruçada no mar, com jardim de jasmins e varanda para pôres do sol. Sofia, casada com uma fotógrafa de Évora, trazia netas, menininhas com cachos mistos, correndo descalças. Avós, contem a história de novo, elas imploravam, e João começava. Era uma vez, em um hospital de Lisboa, um médico tolo que gritou com um enfermeiro valente. Miguel completava, voz trêmula de riso, e eles descobriram que o amor cura tudo. Em uma manhã de inverno, com o Atlântico rugindo, João adoeceu, coração fraco, ironia cruel. Miguel, aos 70, cuidou dele como nos primeiros dias, mãos experientes monitorando pulso. Não me deixe, João murmurou, febril. Miguel, beijando sua testa, respondeu, nunca. Até o último fado. A recuperação foi lenta, mas o tempo parou para eles, conversas sobre reencarnação, promessas de esperarem um pelo outro no além. Anos depois, em uma cama compartilhada, sob lençóis de linho alentejano, João partiu primeiro, pacificamente, com Miguel ao lado, sussurrando eu te amo como um mantra. O funeral em Belém reuniu gerações,
Sofia discursando sobre o legado, netas soltando balões arco-íris no Tejo. Miguel, viúvo mas inteiro, plantou uma oliveira no pátio do hospital, placa gravada, para João, raiz de nosso amor. Miguel viveu mais uma década, escrevendo memórias, mentorando jovens, dançando fado em aniversários de Sofia. Quando o fim veio, em uma tarde ensolarada de Cascais, ele sorriu para o mar: estou indo, amor. Guarda um lugar. E no silêncio que se seguiu, o Tejo, rio de memórias, carregou suas almas unidas para o infinito, provando que o amor, em sua forma mais pura, não conhece fim, ele simplesmente se transforma, eterno como Portugal.